Por Dentro da Política, conversa com o deputado Marcos Martins, do PT. Sempre um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo mais uma vez, deputado. Eu que agradeço esse serviço que a TV presta de levar informações à população tão carente de assuntos como esse que nós vamos debater hoje. Por falar em assunto da mais alta relevância, eu lembro a luta, a batalha do deputado em seus mandatos sucessivos sobre a questão do amianto, dos expostos ao amianto, e o senhor foi em comissão de representação para a Itália. Vamos falar um pouco desta viagem, deputado? Vamos. O que o senhor foi observar da luta que se tem na Europa, nos países onde há muito tempo vem se debatendo a questão do amianto, da exposição das pessoas que já morreram. Vamos falar um pouco sobre isso, deputado? Então, lá nós temos uma luta bem mais avançada do que aqui no Brasil. Eles já estão 40 anos aproximadamente, ou até mais um pouco de 40 anos, envolvidos com essa luta. E aqui nós estamos há 19 anos, metade. Então, lá eles já avançaram bastante. Na cidade de Casale Monferrato tem até um hospital para acompanhar as pessoas que estão já no estágio avançado a doença, sim, que faz um tratamento paliativo. Eu cheguei a visitar chama hospice, e transforma o hospital como se fosse uma casa. Sim. A casa da pessoa tem lá uma gaiola com os passarinhos lá na frente, e os parentes vão visitar os doentes, os familiares, vai todo mundo, às vezes levam até cachorro. São famílias inteiras? Famílias, pessoas expostas? Famílias. O que aconteceu nessa cidade em especial? Lá é um tribunal ou havia uma unidade? Havia uma fábrica lá? Uma fábrica da Eternit, exatamente parecida com a de Osasco, a cidade de Osasco. Eu queria que o senhor falasse dessa semelhança que tem Osasco, no caso, com as cidades italianas que também mantinham unidades parecidas. Aliás, Osasco é uma cidade irmã de uma outra Osasco na Itália. Isso. Tem muito italiano também em Osasco, e eu queria que o senhor falasse um pouco desta proximidade de luta. Ou seja, se lá já tem 40 anos e aqui 20 anos, houve inspiração na luta que se travava na Itália. E duas coincidências. Lá tinha uma fábrica da Eternit, em Osasco, uma outra fábrica da Eternit que utilizava amianto. Sim. A de Osasco chegou a ter uns 5, 6 mil trabalhadores, já desativada já há alguns anos, e essa lá de Casale também desativada. Só que essa foi desativada antes, e a contaminação foi antes lá na Itália. Sim. E lá morreram em torno de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas? E continuam a morrer. No dia do julgamento, morreram 2 pessoas. Aliás, eu vejo aqui na sua página pessoal, temos uma foto, inclusive, isso é em frente ao tribunal, deputado? Isso. E houve até uma frustração, diga-se de passagem. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor verificou lá no tribunal na Itália. Então, lá nós tivemos já em 2 instâncias julgamentos em que o ex-dono da Eternit, né, o ex-dono, proprietário da Eternit, tinha sido condenado na primeira instância a 16 anos de prisão e o pagamento de 100 milhões de euros de indenização às vítimas do amianto, as vítimas na Itália. Sim. Depois, em segunda instância, ele foi condenado, tinha sido condenado para 18 anos, e mantendo os 100 milhões de euros. E agora lá na Itália, em Roma, na Suprema Corte, eles consideraram, porque o processo, a ação, era um crime ambiental. Sim. E em crime ambiental, a legislação italiana permite que a fábrica, encerrada suas atividades, considere prescrito
as ações. Mas não haveria de mitigar o mal feito, Sim. inclusive a reparação do passivo? Então, agora o que acontece? Vai haver um novo apelo, vai haver apelação do Tribunal de Turim, de segunda instância, que fez a condenação por 18 anos de prisão. Foram condenados dois. Um era um belga e outro é esse suíço, Chimandaime. E esse suíço ainda está vivo. O belga já faleceu durante o julgamento. Quais as palavras de ordem, deputado, que se falava diante do tribunal? A população ficou indignada com o resultado? Vergonha. A população indignada, vergonha. A cidade de Casale e Monferrato declarou luto. A cidade ficou em luto. A prefeita da cidade declarou luto. E quando nós fomos para lá, ela foi lá nos receber, teve uma plenária grande lá, e ali as manifestações de indignação de toda a sorte. E aqui foram feitos um documento pelas várias associações, São associações mundiais. A ABREA aqui no Brasil, né, dos expostos ao amianto, mas também uma correlata, digamos assim, na França, na Itália, Bélgica, Espanha, Argentina, Suíça, Grã-Bretanha, Japão e Ásia, Ban Asbestos. São diversas entidades que congregam, digamos, pacientes hoje, são operários dessas antigas unidades, fábricas que foram fechadas, mas as pessoas adoeceram depois do fechamento das unidades? Depois, 20, 30 anos depois, e continua morrendo gente que nunca trabalhou na fábrica. Que nunca trabalhou? Nunca trabalhou. Mas era impacto de vizinhança? Mora nas proximidades. Então a poluição difusa do ar, das águas... Difusa. A poluição foi tão grande lá que começou a morrer gente lá, aos montes. Depois, se você puder... Sim. Até divulgar melhor a questão das entidades. Agora, deputado, havia uma expectativa muito grande com relação à condenação? Sim, havia. Por que se esperava tanto pela condenação das autoridades, pela justiça italiana? Pela justiça. Porque a cidade toda lá de Casale e Monferrato falou de amianto, eles sabem que é cancerígeno e eles assumiram a luta e quase toda a cidade tinha placas. Eternite, justiça, pedindo por justiça. Sim. Então, isso aí também se reverteu numa indignação. Essa prescrição da sentença. Sim. O que isso sinaliza para outros tribunais, as ações das entidades que estão correndo, inclusive na justiça brasileira? Ou seja, se a empresa fosse condenada na Itália, serviria de paradigma para condená-la no Brasil também? É que foi a condenação do ex-dono, ou dono lá, um dos donos. Sim. Executivo. Condenação a 18 anos de prisão. Aqui no Brasil, as ações são indenizatórias, não são condenações... Ações penais. Não é, são ações civis. São ações civis. De reparação de danos. De reparação. Tem uma ação de R$1 bilhão para reparar os danos às vítimas que a Eternite causou. E como fica, por exemplo, uma empresa transnacional, digamos, uma empresa multinacional com sede no Brasil? Muitas vezes essas empresas foram assumidas por outras empresas, por seus sucessores, sim, por outros grupos também globais, planetários, a gente pode falar assim, multinacionais. Quem paga essa conta? Então, existe uma outra ação sendo preparada lá em Turim, sim, pelo procurador Rafael Guarniero, de que ele quer estender as vítimas de italianos que trabalharam nas fábricas da Eternite essas indenizações. Sim. Então ele vai ampliar a abrangência dessas ações. Sim. Mas no caso, se a ação foi dada como prescrita por conta do prazo e em se tratando de crime ambiental, por extensão, a justiça brasileira também poderia, digamos, dar algum tipo de benefício para digamos,
os donos das empresas aqui, os sócios? A questão é essa, quem paga a conta? Só se for uma ação aqui no Brasil. Tem que ser uma ação no Brasil. Uma ação no Brasil. Não dá para pedir nenhuma reparação internacional, mesmo no tribunal lá. A reparação internacional que é pedida é exatamente essa, desde que se comprove os brasileiros, aliás, os italianos, os descendentes de italianos, que comprovarem a descendência e que trabalhou na fábrica, esses teriam acesso a essa ação. Reparação lá na Itália. Essa nova ação que eles estão abrindo lá agora. Sim. E aqui no Brasil, a quantas anda as ações reparatórias também, inclusive de vítimas? Foram centenas de vítimas aqui, milhares, né, deputado? Sim, milhares. Milhares. Tem várias que as pessoas conseguiram indenizações, que não são muito grandes, porque não existe o que paga a vida e a doença. Sim. 200 mil, 300 mil reais. Alguns ganharam em ações individuais. Agora existe uma coletiva, essa que eu falei de 1 bilhão, sim, coletiva às vítimas de maneira geral, que a empresa provocou. No caso desta grande ação, a gente fala ação coletiva, é em torno da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Isso. Não é para uma pessoa, são diversas pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Que entraram com uma ação coletiva. Isso. E a resposta da Justiça para essas ações, deputado? Aqui no Brasil a Justiça é muito morosa. Né? É morosa, é lenta. Então, o que houve algumas ações, ganho de algumas ações, sim, aqui no Paraná, lá em Curitiba, individuais. Essa ação coletiva ainda nós não tivemos o desfecho, não chegou ainda a julgamento. Sim. Então nós estamos aguardando ainda e acompanhando. Os advogados da ABREA, da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, acompanham esse julgamento. Deputado, era importante falar sobre a questão do banimento do amianto, seja no estado de São Paulo, seja no país. Ainda se produz o amianto. Tempos atrás já discutimos essa questão aqui mesmo no Por Dentro da Política ou em programas na TV Assembleia, deputado, e que aqui no Brasil se alegava que o amianto era diferente, era o amianto crisotila, e aí não haveria contaminação, o uso podia ser corrente nos produtos que usam fibrocimento. Quer dizer, como ficou isso? Ainda se produz produto com amianto aqui no Brasil? Ainda produz, tem a mina em Goiás. A maior parte da produção vai para exportação. Vai matar as pessoas fora do país. Mas já não há um clamor popular mundial? Vários países já são signatários do banimento do amianto. O Brasil, o que não produz aqui, o que não é consumido em mercado interno, é exportado? Exporta para a Ásia, para a América Latina. Sim. Os países que ainda ainda utilizam esse produto. Sim. Aqui, no Brasil, nós temos 6 estados com leis proibitivas. A do estado de São Paulo é uma lei de nossa autoria. Diversas cidades que têm leis proibitivas. Inclusive a capital do Paraná, Curitiba, tem uma lei municipal. Sim. Que proíbe na cidade. Mas lá ainda nós não temos uma lei estadual. Tem um projeto de banimento, esperamos que logo a gente consiga também aprovar, e que proíbe lá no Paraná, mas ainda nós não temos uma lei lá. E no caso de São Paulo, que seria a competência dessa Casa de Leis e do mandato do deputado Marcos Martins? Aqui nós já temos uma lei aprovada, 12.684, em 2007, sim, e que essa lei está em vigor. E houve já um acompanhamento da Justiça do Trabalho e da Vigilância durante um ano. Sim. Visitaram 180 e poucas fábricas que usavam amianto e foram orientando a sua mudança da matéria-prima. Mudança de fibra, de composição, porque os produtos continuam sendo feitos com fibrocimento, caixas d'água, telhas, só não usam o amianto, Só não usam o amianto. E ele foi literalmente banido ou ainda tem empresa que produz com amianto aqui? Existem 2 empresas que acabavam usando com liminares. Sim. Tem a lei proibitiva, entrava com liminar,
não sei se eliminar no município, que eles conseguem, como conseguem, e essas empresas continuavam produzindo com amianto. Mas o amianto que vem de Goiás, da Minasul, no caso, o amianto Crisotila. Exatamente. Mas eles também, produzem sem amianto também. Ah, também produzem sem amianto. Já tem... E como fica a distribuição? Porque uma coisa é produzir aqui, outra coisa é vender, deputado. Alguém ainda compra produto aqui ou se produz no estado de São Paulo, se coloca no caminhão e vende em outros estados? O que acontece é assim, existe produção de outros estados que vendem aqui. Sim. A fiscalização, ela precisaria ser mais enérgica, aumentar a fiscalização para proibir, inclusive, as lojas que vendem, depósitos que vendem, principalmente os pequenos. Os pequenos vendem nas periferias. E como eles são alcançados? Como é que o caminhão chega até lá? Basta ter a nota fiscal, está em dia com o ICMS, passa na fiscalização. Ignora-se que tem o conteúdo do amianto e não se cumpre a lei. Passa na fronteira. Sim. A polícia rodoviária passa na fronteira. Nós chegamos a visitar a polícia rodoviária para pedir que eles também pudessem interferir, impedir que entrasse. Sim. Aí a resposta foi que precisaria ter lá alguém do Ministério do Trabalho ou da Vigilância Sanitária. Capaz de identificar o produto, a carga, a origem. Exatamente. Sim. E para poder fazer o impedimento. E a outra coisa falou, nós prendemos um caminhão com amianto. Falou, aonde que nós vamos deixar esse caminhão? Para onde mandar? Sim. A disposição final, inclusive, é um outro gargalo, é um outro problema, deputado. Aí eles mandaram o caminhão de volta. Sim. Bom, nessa situação também, como é que fica o poder público? Ele tem dado exemplo, escolas, aí, creches, hospitais, prefeituras já não utilizam, já baniram os produtos que têm como origem a fibra do amianto? Ou ainda não? O poder público não está fazendo a lição de casa? Não, ainda, infelizmente, nós temos muitas escolas estaduais, escolas municipais, câmaras municipais, prefeituras, que ainda estão cobertos com telhas de amianto. Sim. E que acredito que não estejam cobrindo mais. Mas o remanescente que já existia, ainda existem as coberturas de telhas de amianto. Sim. A Sabesp, por exemplo, ainda tem tubulações de amianto. De amianto. São 3.000 tipos de aplicações aproximadamente. Então, a Sabesp ainda não é tempo de trocar essa tubulação, já vista a idade dela, ou seja, o vencimento da vida útil e mais do que isso, as perdas. A Sabesp perde 25% a 30% da água de que produz, seja por canos de ferro, que estão aí também defasados, já enferrujados, sejam por essas tubulações de amianto, deputado. Tubulações de amianto já velhas, com tempo de vida útil vencidos. Existem tubos de amianto que têm 80 anos. Então, já não suportam mais a pressão da água. É bem verdade que eles estão reduzindo a pressão agora, né? Sim. O governo do estado tem dito que tem reduzido da Sabesp, mas essa redução de água tem provocado a falta de água em diversas casas, principalmente à noite. Mas precisaria trocar, porque quando vem a pressão da água, não suporta. É um vazamento atrás do outro e o desperdício passa de 30% no estado de São Paulo, da Sabesp. O senhor falou do poder público e como fica o papel do consumidor, seja como fiscalizador da lei e também não como indutor, ou seja, ele dizendo não à compra. E mais, se ele tiver que fazer a troca do telhado por uma razão qualquer, como ele vai dispor destas telhas, onde ele vai colocar? Vai simplesmente dispensar numa caçamba, como a gente vê aí nas ruas, deputado? Então esse é outro problema, porque nós temos que ter uma destinação correta. Esse produto não pode ser dispensado numa caçamba. E a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, não sabem. E além de não saber, o poder público precisaria assumir para si a destinação desses produtos. As indústrias, que têm uma quantidade maior, acabam mandando lá para os aterros que tem entre Tremembé, São José dos Campos e Caieiras. Sim. Essas 3 cidades que tem. Mas elas já têm aterros de inertes preparados para receber, digamos, esse passivo do amianto aí que ficou? Já existe? Já Mas como existe. é que o cidadão, por exemplo, ele vai pegar um
uma carga de telhas quebradas, velhas, que estaria numa caçamba e ele não pode dispor no terreno. Ele tem que pagar um frete, mandar lá para Tremembé, mandar para o Vale do Paraíba, deputado? E pagar lá para... Para dispor essa carga. Para dispor a carga. Então, esse é um problema ainda que nós temos pela frente. A Sim. Destinação, e nós temos aí um outro projeto que ainda não foi apreciado aqui, para que, depois da lei aprovada, nossa lei de 2007, todas as telhas que foram vendidas, todo o material contendo amianto, tem a responsabilidade da indústria. Sim. Que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Sim, a Política Nacional de Logística Resíduos reversa. Sólidos. Exatamente. Logística reversa. A responsabilidade ser da empresa. Sim. Mas eu não consegui ainda aprovar essa pequena alteração na minha própria lei. Sim. Para poder fazer com que essas empresas sejam responsabilizadas para dar a destinação correta depois da lei aprovada em 2007. Deputado, alguma cidade já vem cumprindo a lei também? A gente está falando no âmbito do Estado, mas algum município, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem ecopontos, né, onde as pessoas podem dispor até 100 quilos de entulho por dia. Alguma cidade já está fazendo a lição de casa e também dando a destinação correta para as telhas, para caixas d'água inutilizadas que contenham amianto? A única cidade que eu tenho conhecimento que tem feito, pelo menos mais ou menos, é a cidade de São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Eles têm feito, tem um ecoponto para receber e depois a destinação lá para os aterros, que nós visitamos os 3. Sim. E perguntamos como é que fazia lá para enviar para lá. Eles cobram uma taxa. Por isso que o poder público precisaria interferir. Sim. Cobra uma taxa, acho que de R$1.000. R$1.000? Para fazer o credenciamento, para enviar para lá. Puxa, mas no caso de São José dos Campos está mais próximo, digamos assim, de Taubaté, Tremembé, aquela região. Aqui em São Paulo, o lugar mais próximo seria Caieiras. O senhor acredita que algum consumidor iria dispor as telhas de amianto ou caixas d'água, iriam levar? Normalmente se dispõe esse entulho em lugares impróprios. As pessoas atiram no passeio público. Lamentavelmente é isso que ocorre. Então, é uma luta ainda que nós temos que percorrer muito. Sim. Porque tem a destinação, a coleta, o poder público se interessar para fazer a coleta. Sim. E esse credenciamento, se a prefeitura faz o credenciamento, depois vai mandando, vai enviando para lá. Sim. As prefeituras, de maneira geral. E fazer a proibição, pelo menos, daqui para frente. Sim. Não usar amianto daqui para frente. Agora, deputado, já para encerrar nossa conversa, temos apenas 1 minuto e meio. As pessoas estão cientes dos riscos que correm quando o senhor fala dessa luta do amianto e principalmente o fato da exposição. As pessoas olham um exemplo dessas vítimas do amianto, vamos dizer assim, trabalhadores que ficaram expostos, mas por longo tempo, por anos, décadas, a pessoa não vê o risco de ter uma telha, uma caixa d'água com amianto em casa? As pessoas ainda não têm muitas informações. Sim. Não tem muitos cuidados com isso. Há na cidade, por exemplo, a cidade onde tem a fábrica, lá em Osasco, já você percebe assim que praticamente não existe poucas caixas d'água. Sim. As caixas vão ser já estão substituídas por outras de plástico, alumínio, isso. Fibra de vidro, outros materiais. Sem amianto. Sim. E a cidade lá de Casale e Monferrato, toda a população tem consciência. Lá conversando com a população, falava de amianto, todos sabem. Isso é perigoso, é cancerígeno. E em quase todas as casas tinha lá uma faixinha. Sim. Eternite, justiça, etc. E eles sabem que morre. Porque na noite do julgamento lá morreram 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. Então, deputado, sucesso na sua empreitada. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Muito obrigado. Esperamos poder utilizar para ir conscientizando a população sobre esse produto cancerígeno e fazendo com que as autoridades também cumpram as suas obrigações com relação à saúde pública e ao meio ambiente. Sucesso, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Marcos Martins, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.